CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E a gente segue aqui no jornal CBN Campo Grande, agora para uma entrevista com Aruaque Fressato Barbosa, formado em comunicação social, publicidade e propaganda, pós-graduado em filosofia e ciências sociais e dono do Instituto de Pesquisa Resultado, que realiza pesquisas de opinião pública há 16 anos aqui em Mato Grosso do Sul. E eu começo te dando bom dia e perguntando como estão as pesquisas, porque as pessoas acham que isso só acontece durante eleição, né? Mas a movimentação já está grande agora, né, Aru? Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui. E realmente, as pesquisas de opinião pública, no modo geral, em específico pesquisas eleitorais, ela acontece constantemente. É que em épocas de eleições, a gente dá mais visibilidade, as mídias sociais divulgam com mais ênfase. Só que as pesquisas com enfoque em pesquisas eleitorais, elas têm várias metodologias. Existem pesquisas por telefone, por site, presenciais. Então é preciso, primeiro de tudo, as mídias informar que tipo de pesquisas, quais são os tipos de pesquisas que estão sendo feitas para poder orientar o ouvinte, o eleitor, quem está vendo aquela matéria. E a gente percebe, nós que trabalhamos com pesquisas, que há uma falta de informação muito grande nessa área. Então, quando a gente elabora uma pesquisa, quem fez, como fez, né? Para que público que fez? Se eu faço uma pesquisa por internet, não é o mesmo público de um município, por exemplo. Por quê? Nós temos dados que o público que interage com a internet é um pouco mais jovem. O público da classe A, B, C interage muito mais do que a classe D e E. Então a gente precisa levar em consideração alguns aspectos para elaboração e até divulgação dessas pesquisas. Tá? Todas essas pesquisas têm validades metodológicas. E elas têm um fim, por exemplo. Pesquisa por telefone, ela não pode ser muito extensa, senão a pessoa cansa e acaba não concluindo um tipo de pesquisa. A pesquisa que nós falamos face a face, aquela presencial que o pessoal vai a campo realizar a pesquisa, ela teve uma mudança com essa pandemia. Então a gente teve que tomar algumas medidas de distanciamento, máscara, luvas, né? Então a gente está se adaptando. E a própria população, por exemplo, teve um percentual no começo da pandemia que não saía de casa. Então, como é que você chega até esse público para poder entrevistar? Então todas essas mudanças que a pandemia trouxe, os institutos também teve que se readequar. E existe uma discussão na Câmara sobre a proibição de divulgar pesquisa no dia das eleições e no dia anterior. Eles utilizam como informação de que isso de alguma forma pode influenciar a opinião daquele eleitor que está indeciso. Vocês acreditam nisso? Ótima pergunta. O que está acontecendo? Existem várias discussões sobre esse tema. Primeiro de tudo, a pesquisa de opinião pública, a pesquisa eleitoral, ela não tem um enfoque o enfoque dela principal é informar. Porém, existe um percentual de pessoas que tem aquela opinião, eu não vou perder meu voto, e acaba votando por indução, tá? Se vocês estiverem acompanhando agora as pesquisas nacionais, eu olhei umas 4 institutos nacionais, são tudo mais parecido. O Lula está um pouco na frente, o Bolsonaro um pouco atrás, não foge um pouco daquilo. Só que em época de campanha, começa a aparecer pesquisa de tudo quanto é jeito. E é isso que está se discutindo no Congresso para limitar quem pode divulgar pesquisas eleitorais. Eu tenho um dado aqui, que o ano passado, que foi de eleições municipais, cerca de 11 mil pesquisas registradas foram feitas no ano passado. Dentre dessas 11 mil, 700 institutos de pesquisas cadastrados. Então lá você tinha posto de gasolina com pesquisa, loja de roupas íntimas e pesquisa, você tinha de tudo. Então assim, como é que você vai criar? E para você realizar uma pesquisa, você precisa ter
pessoal, a parte intelectual, a parte física. Eu não vou a campo de qualquer jeito. É um estudo prévio que nós realizamos, uma distribuição, uma amostra, e com base nesse estudo a gente vai a campo. Ou por telefone, ou por site, qualquer que seja a metodologia. Então, essa discussão que está tendo no Congresso, primeiro, é para limitar quem realmente pode realizar esse tipo de pesquisa. Tá? A questão da realização da pesquisa no dia pode até ser que influencia, mas precisam ter estudos mais profundos em relação a isso. Tá? O que tem uma discussão no Congresso também é o seguinte: quando você registra uma pesquisa no TCE, você precisa de 5 dias para autorização para você divulgar ela. É muito tempo hoje em dia. Hoje as coisas são muito dinâmicas. Você realiza uma pesquisa hoje, daqui 2, 3 dias já muda de novo. Então, primeiro, mudar esses 5 dias. Outro detalhe é o seguinte também: só empresas de pesquisas para divulgar esse tipo de coisa, para limitar a divulgação e esses números exorbitantes que aparecem em campanha. Se vocês acompanharem esses institutos que têm mais credibilidades, a distorção deles são menores do que esses outros que aparecem só em campanha. Tá? E o que eu ia te perguntar justamente em relação a isso: qual é o papel das pesquisas eleitorais? O papel dela é informar, primeiro de tudo, e não influenciar. Segundo, ela não tem um papel de prever a eleição. Ela mostra uma realidade no momento. Às vezes acontece alguma coisa no dia do município que influencia totalmente. Então, assim, e outra, a pesquisa eleitoral, ela não é uma ciência exata, ela é probabilística. Nós pegamos opiniões das pessoas e transformamos em números, nós temos que pensar nisso. Tá? Então é o seguinte, o papel da pesquisa, ela faz parte da democracia, ela informa o eleitor do que está acontecendo, porque se vocês pegarem, por exemplo, as redes sociais, que antigamente não tinha, mas agora é uma realidade, você encontra de tudo. Então, quando você vê uma pesquisa eleitoral que tenha respaldo, que foi feito nos trâmites da metodologia correta, ela te dá um parâmetro de como realmente está aquele momento, para você tomar sua decisão. Então, esse é o papel fundamental. Ela não tem um papel, olha, a pesquisa ela tem que acertar. Não. Ela tem que informar o cenário atual, porque é o seguinte, vamos supor que eu faço uma pesquisa agora. Como é que eu vou distribuir o número de indecisos? Eles não tomaram a decisão ainda. Então, a gente tem um percentual, a gente tem uma estimativa, e com a estimativa na eleição, realmente ela costuma ou se aproximar, ou dar alguma coisa próxima ali. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.